O COSEMS, ele quer se colocar à disposição dos municípios e das regiões. Nós sabemos que tem um centro de operações de resposta específica implantado na região oeste, e como... Ficou mudo, Cris. O áudio fechou. Eu voltei. O COSEMS é um órgão que, nesse centro de operações e respostas, ele tem um assento permanente no caso da abertura desse centro de respostas regional na região oeste para dengue. Os coordenadores de CIR ocupam esse assento, né, como sendo representantes da gestão municipal nesse espaço. Mas nós sabemos que a epidemia de dengue nesse ano de 2022, ele atingiu o resto do estado, não só a região oeste, onde esse centro de operações está montado. Então, nós agendamos esse momento aqui com vocês, principalmente para ouvir os municípios que estão participando nesse centro de operações, para ver se eles estão conseguindo se sentir representados lá, se estão conseguindo ter apoio do Estado e das outras instituições que estão presentes nesse centro de operações, e também ouvir das outras regiões do Estado em que não está instaurado esse centro de operações, se há alguma necessidade de apoio, se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar, se vocês manifestam alguma necessidade de mais específica que a gente pode apoiar. Então, a ideia mesmo dessa reunião é poder ouvi-los, também contar um pouco de como é que está o nosso congresso. Quero aproveitar para dizer que nós encerramos ontem as inscrições de trabalhos no congresso do COSEMS, que vai acontecer em Blumenau, de 11 a 13 de maio. Foram 348 trabalhos e experiências bem-sucedidas inscritas, então nós estamos radiantes. Por hora, somos o estado que mais escreveu experiências bem-sucedidas, e não é para menos, né? Nós não estamos num estado com muitas experiências bem-sucedidas. Então, estamos começando o processo de avaliação e queremos encontrá-los todos lá no Congresso em Blumenau, no dia 11 a 13. Já botamos chopp para gelar, pessoal, fiquem bem tranquilos que não vai faltar chopp para ninguém. A Priscila colocou aí no chat o site do nosso congresso, lá está a programação está bem recheada, com grandes nomes que vão palestrar. Nós temos oficinas bem práticas para os técnicos, para apoiar no desenvolvimento das ações municipais, e também falas bem direcionadas ao gestor, de financiamento, de apoio, enfim, nós vamos ter uma programação bem variada. Então, nos encontramos lá, todos vocês gestores, e também os técnicos dos municípios de vocês. Então, seguindo no objetivo da nossa reunião, eu vou passar a palavra para cada um de vocês. Eu acho que vale a pena que cada um diga como é que está, o que está acontecendo, como é que está a região de vocês no que diz respeito à dengue. Vocês precisam de ajuda? O que vocês estão sentindo mais dificuldade de organizar o trabalho? Sei que a resposta à dengue é muito mais complexa até do que a resposta à Covid, só que ela não é tão explosiva quanto a Covid foi, mas ela precisa de uma organização do fluxo de trabalho imenso e, concomitantemente, um trabalho ambiental muito forte, e é isso que nos preocupa, né? Coordenar tudo isso não é tarefa simples, principalmente no nosso estado, que não está habituado a fazer o manejo de dengue com frequência. Então, eu vou deixar a palavra aberta. Primeiro, acho que inicialmente gostaria de chamar o pessoal, os coordenadores de CIR e até os municípios que queiram falar da região oeste, onde está o COIS instaurado, ver se eles conseguem ter voz naquele ambiente, se conseguem se sentir representados, conseguem articular ações lá, e se precisam de algum apoio do COSEMS para desenvolver as suas ações no COIS. Cássio, você é o primeiro da minha lista aqui. Se você quiser falar, pode falar, mas a palavra está aberta, é só levantar a mãozinha que eu vou chamando. Posso falar então, Maria Cristina? Então tá. Boa tarde a todos. Então, assim, em relação a essa reunião da dengue, enfim, eu vou falar aqui pela minha região, que é de Xanxerê. Então, assim, a gente teve semana passada
12 e 13, nós tivemos a presença aqui do Macário, do João, né, juntamente com os coordenadores, profissionais, enfim, hospitais, os gerentes, no CIGED em Chapecó, numa reunião assim bem satisfatória, bem ampla em relação à dengue, né? Aonde o Estado se colocou à frente da situação para a colaboração, para a ajuda, né? Para aqueles municípios, né? Que estão aí infestados, né? Então foi muito importante, aonde todo mundo colocou as situações, enfim, o manejo, né? De cada município, né? Com os pacientes, né? Os encaminhamentos que porventura vier a acontecer. E o Estado ficou, acho que em torno de 15 dias aí na nossa região oeste, né? São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, dando todo o respaldo, todas as orientações necessárias, né? Para todos os municípios aqui. Na quarta também teve a presença do secretário interino Alexandre também, numa reunião com prefeitos, foi muito importante, isso foi em Chapecó também, né? Então, e a situação aqui na nossa região, ela não é boa, né? Tá bem complicado, onde aí nós temos aí vários municípios, né? E da minha região, hoje, né? Um boletim atualizado, Maria Cristina, que eu vou estar repassando aqui para vocês, são 7 municípios, que é onde a gente tem aí num total de casos positivados de dengue de 1.742, né? Casos negativos 361, né? Aguardando o resultado 209, pacientes internados 1, né? Casos de notificados, né? Testados 2.318, um óbito, e número de focos, né? 1.500 focos, né? E número de casos suspeitos aí 176. Então esse um boletim nosso aqui da região de Xanxerê, né? Hoje, né, dia 18, então repassando para vocês, né? Aí, né? E para todos os colegas a situação nossa aqui da CIR Xanxerê, Maria Cristina. É isso. Obrigada, Cássio. Tal como na Covid, o nosso objetivo é evitar óbitos, né? Só que o manejo da dengue, ele não é simples, ele começa na atenção primária e se ele não for bem feito, ele vai agravando. E diferente da Covid, que quando o paciente evolui com gravidade é muito difícil de recuperar, na dengue, em geral, o óbito tem a ver com manejo inadequado. E a gente tem que admitir que os nossos profissionais de saúde não estão acostumados a manejar dengue, nem na atenção primária e nem na atenção secundária. Então, a preocupação é muito essa, né? Como é que os nossos profissionais estão treinados? Vocês estão tendo alguma Maria, dificuldade nesse sentido? assim, só para complementar o que você falou, então, Maria Cristina, assim, na verdade, aqui todos os municípios, né, têm dado uma atenção especial agora, né, nesse velho novo problema que é a dengue, né? Então, a gente já vem aí há muito tempo, né, com esse problema da dengue. Então, todos os municípios estão fazendo, né, a parte de comunicação, enfim, o trabalho com os agentes de saúde, a divulgação, o cuidado que tem que ter. Então, isso faz com que também, né, facilita, né, porque é um problema que a gente já vinha enfrentando e a gente também vê o mosquito como visível, né? Covid é um pouco diferente, é uma coisa invisível, enfim. Mas aqui, todos os municípios aí estão fazendo, né, um atendimento também voltado para a dengue, né, com médicos, assim, uma triagem, né? Então, isso está sendo bem importante, né? E os profissionais também, né, estão fazendo a sua parte aqui na nossa região. Maria Cristina. Ótimo, Cássio. Mais alguém da região oeste
tem algo específico, assim, na semana anterior, acho que há 2 semanas atrás, tivemos uma série de treinamentos com uma infectologista bastante experiente, que fez vários vídeos de treinamento para manejo mesmo, como é que atende na unidade básica, como é que faz a reidratação, como é que monitora exame. Os profissionais de vocês todos tiveram acesso, precisam de repetição, precisam de como é que vocês acham que está o treinamento de profissionais? Bom, Cristina, acho que não sei se está a Kika ou a Day aí, mas enfim, bem lembrado, teve o pessoal da OPAS em Xanxerê, foi muito importante. Eu não vou lembrar, Dário, acho, Ministério, e a outra mulher, eu não vou Maria lembrar o Rita. nome. Maria Rita. Eu acho que é. Foi assim muito importante, aonde teve uma participação de praticamente todos os municípios da região nossa de Xanxerê e a região de Concórdia, Ceará. Assim, colocaram bem sucinto, né, o manejo, como deve ser feito, né, aonde tem bastante focos, aonde tem bastante pacientes com a dengue. Então, foi bem proveitoso e os profissionais que lá tiveram, assim, clareou bastante. Isso vai ajudar em muito aqui no decorrer, no dia a dia, do atendimento em todos os municípios aí em relação à dengue, tá? Se vocês acharem que precisam de repetição desse treinamento, um treinamento mais específico para a região, por favor, nos chamem que a gente consegue articular mais uma vez, tá? Quem sentir dificuldade disso nas suas equipes, dentro da atenção primária, podem nos chamar que a gente articula de novo outro treinamento, tá? Mais alguém das regiões oestes, que onde estão com o COIS instalado, tem alguma coisa para contar para a gente, assim, de como é que está sendo a representatividade lá, se estão tendo reuniões mais frequentes, enfim, como é que está sendo lá? Depois da presença, né, teve a presença do Estado lá e depois ficaram de marcar reuniões periódicas, eu não sei se estão acontecendo. E as outras regiões do estado em que não tem COIS, estão tendo reuniões às terças-feiras, ótimo, obrigada, Ediane. E as outras regiões do estado onde não houve a instalação do Centro de Operações Covid, estão com alguma dificuldade, precisam de apoio, de articulação de alguma área específica? Como é que está a situação dos municípios onde o COIS não foi instalado? Oi, Maria Cristina, posso falar? Por favor, fica à vontade. Boa tarde a todos. Nós aqui na região meio-oeste, então, a nossa regional aqui, a CIR são 20 municípios, mas na regional são 21, né? E apenas 7 municípios não tem focos, né, de dengue. Então, estão com em torno de 500 focos aqui nesses 21 municípios. E a nossa maior dificuldade aqui estão sendo os testes, né? Porque o LACEN está sem kit, então a demora no resultado. Então, a gente tentou aqui, tem alguns laboratórios que realizam, mas acabam demorando mais do que o LACEN. Então, o que está complicando agora é a questão dos testes, né? Aqui na nossa região. A gente fez um levantamento, a maioria mesmo, tem vários casos suspeitos aqui, e os casos confirmados são todos casos importados aqui da nossa região, né? Que são casos municípios muito próximos, com algumas regiões ali, mas daí são todos casos importados, não tivemos nenhum caso de contaminação
nesses 21 municípios, né? Então, são casos que são importados. Mas a maior dificuldade nossa estão sendo os testes aqui na região meio-oeste, em função da falta dos kits no LACEN. Não sei se o COSEMES teria algo para nos auxiliar aí, mas essa é a nossa maior dificuldade aqui na região. Por enquanto não temos, mas vou buscar novidade. Vou buscar. Elton, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Nós aqui da região do Alto Vale do Rio do Peixe, é a mesma preocupação da Camila. Estamos em situações melhores que do Cássio, né, meu amigo Cássio? Mas aqui dos nossos municípios pertencentes à nossa CIR, temos 9 municípios com focos de dengue, e 3 desses municípios já estão infestados, né, com Caçador sendo o município maior da nossa região, né, da nossa CIR, então é o com mais focos, passam de 300 focos no município. Então, a nossa preocupação, igualmente a Camila relatou, é se com o avanço, o meu médico agora há pouco esteve na minha sala, ele também acha inevitável que a gente vá ter casos de dengue praticamente em quase todos os municípios, é uma questão de tempo. E a preocupação, além de tudo, que os nossos profissionais não estão habilitados, né, e acostumados a tratar com esse tipo de enfoque, também temos essa preocupação com a Camila, né? Será que teremos acesso a exames em curto prazo ou é igualmente ao do Covid, que aí cada município teve que arregaçar as mangas e fazer por conta própria para ter um diagnóstico mais rápido, preciso, para poder estar tratando esse paciente com mais agilidade. Então, a gente percebe aqui na nossa CIR que do início do ano até agora já foram notificados 19, 20 casos e tal, já mais de 10 foram confirmados, outros foram descartados, mas o que assusta, Maria, é que do ano passado para este ano teve um incremento de aumento de mais de 290%. Então, está aí a preocupação. Se a gente já se preocupava ano passado, que era um número elevado, imagine agora que, né, quase que triplicou, né, quase com 300% a mais. Então, essa é a nossa preocupação. Claro que seria interessante esse teu comentário de a gente fazer alguns alertas, alguns vídeos, algumas chamadas, para a gente pôr nas mídias sociais, que agora é tanto pelo bem quanto pelo mal, mas temos que usar as mídias sociais. Então, para a gente difundir, porque a grande maioria não é só uma questão de saúde pública, é orientação à população com relação a lixo, a recipientes móveis, velhos, plantas, baldes, pneus. Então, é uma orientação da população como um todo para ajudar, como foi no Covid. Então, se nós tivéssemos alguma orientação curta, básica e precisa para esse público-alvo e também para os profissionais de saúde, o que é o básico? Quais os sintomas básicos da dengue quando chega na porta de entrada, se aí você já não perder muito tempo, já fazer uma triagem mais assertiva, né? Seria nesse sentido, e aí a gente fica feliz de ter reuniões como essas, né? Estamos em casa, né? O COSEMES fazendo, né, esse intercâmbio entre as regiões, isso é muito importante e a gente cresce com os feedbacks dos colegas e de vocês aí de Florianópolis. Então, é muito interessante a gente ter esse tempo de poder ver se só nós que estamos numa situação alarmante ou é os outros municípios também.
Elton, obrigada pela sua fala. Realmente, comunicação é o nosso calcanhar de Aquiles, né, nos últimos tempos. A gente está falhando muito em comunicação e a gente recebe pouco apoio federal, que normalmente era quem dava as campanhas, né? Campanha de vacinação. Vinha do governo federal já o Zé Gotinha, qual era o uniforme do Zé Gotinha. E com essa falha, a gente tem que desenvolver em casa. Então, a gente precisa contar com o Estado nesse apoio. O COSEMES também está aqui disponível. Se vocês precisarem de algum vídeo orientativo, alguma coisa específica para o município de vocês, por favor, nos chamem. Então, eu sou epidemiologista lá, venho de muita... Posso ajudar especificamente, podem me chamar, eu preciso de um vídeo sobre isso, como é que cuida disso, como é que faz o manejo, me chamem que eu posso fazer. E o bicho é traiçoeiro, veja, eu fiquei uma semana fora de casa, e quando voltei, tinha larva no ralo do meu banheiro, gente, para vocês terem ideia. Como o mosquito entrou dentro de casa e colocou os ovos no ralo do banheiro do meu quarto, eu não sei. Sei que cheguei em casa e falei, vou olhar quais são as possibilidades. E tinha lá. Então, o bicho é esperto, é adaptado. Se a gente não comunicar à população direito como é que é o cuidado que tem que ter em casa, é muito difícil conter ambientalmente a transmissão, né? Então, a gente precisa, sim, falar com a população e com os profissionais de saúde. Então, eu tenho aqui anotado já de conversar com o Estado sobre testes, sobre a demanda de testes, como é que a gente pode acelerar resultados e como é que a gente pode... ajudar os municípios a trazer ao profissional de saúde resultado mais rápido para ajudar no manejo e também mais campanhas de comunicação com a população e também com os profissionais de saúde de forma mais curta para alimentar os profissionais com informações de interesse rápidas para que eles possam consumir, porque o nosso profissional de saúde ele precisa ser atualizado, né, Elton? A gente não tem muito hábito de manejar isso. A Maria Rita, que foi a infectologista que fez o treinamento, ela é de Minas Gerais e estão habituadíssimos a lidar com dengue desde há 15 anos atrás. Nós não temos todos os profissionais de saúde do nosso estado, não tiveram manejo de dengue, eles não têm, e me preocupa mais do que o teste específico, como é que fica o resultado do hemograma para o manejo, porque o médico ele precisa ter resultado de hemograma rápido, porque o paciente evolui muito rápido mal. Então, assim, a gente está acostumado a pedir o hemograma, vai no outro dia coletar, daqui 2 dias sai o resultado, isso não serve para dengue, né? Como é que a gente está organizando isso dentro do município também é um problema, porque a gente não está acostumado com esse fluxo de trabalho rápido. Então, ele precisa ser revisto e orientado para o manejo desses casos, sim. Mais alguma, Kátia? Mais alguma... Kátia abriu a câmera ali. Como é que está na região aí do Planalto Norte? Eu estava escondidinha aqui, mas ouvindo atenta. Boa tarde a todos. Compartilho da fala do secretário Elton, no sentido de estarmos compartilhando nesses espaços, né, essas informações são bastante importantes para todos nós. E como a pandemia da Covid nos auxiliou nesse sentido, né, a gente não tinha muito hábito das videoconferências e agora nós estamos evoluindo bastante nesse sentido. Só um minutinho aqui. Obrigada. Então, o Planalto Norte ele está numa condição um pouco mais favorável, pelo que eu ouvi dos colegas. Nós estamos com alguns municípios em situação de infestação, nós não temos casos de dengue na nossa região, nós temos focos, né, somente focos. Porto União é um município que está com um quantitativo maior, e eu entendo ali também, até pela proximidade já com mais os municípios do Oeste, né? Eu acho que é uma questão geográfica também, e os demais municípios já não estão assim com tantos casos, né? São Bento do Sul, 50 casos, eles atualizaram hoje ainda, Iliniópolis 11 e quase 350 em Porto União, que é o que nos chama mais atenção. Mas a nossa situação, eu até recebi um alerta ali falando dos testes rápidos, né? A gente discutiu hoje numa reunião do plano de contingência também a questão do teste rápido e ele parece que não é mais orientado, né, Cris? Que ele é tido como, não é tido como diagnóstico, e eu acho que é importante a gente colocar isso. Os nossos profissionais também não têm esse manejo, como você colocou,
E aí, se a gente tem um teste que não é confiável, eu acho que aí a gente já começa a perder o fluxo, né? Então, eu entendo que precisa de um fluxo bem organizado para que, quando começar a surgir nos municípios que hoje não tem tanta habilidade, a gente já tenha pelo menos uma luz de como trabalhar. Mas hoje a situação é tranquila aqui no Planalto Norte e nós temos muita esperança nas nossas geadas aqui, que vai ficar um pouquinho mais tranquilo aí. É isso a minha fala. Muito obrigada. Obrigada, Kátia. É verdade, assim, por nós não estarmos acostumados com dengue, os nossos profissionais esperam um teste positivo para manejar esse paciente. E isso é muito arriscado, porque a evolução é muito rápida. E, na verdade, não precisa nada mais que hidratação no paciente com dengue. E, para isso, não precisa do teste. E o teste NS1, que ele era usado antigamente, ele não pode ser definitivo para o tratamento. E a preocupação é essa, porque a gente não sabe direito como lidar. Espera, será que é dengue? Até que tem o diagnóstico, não cuida direito daquele paciente, manda para casa ou não sabe manejar, e isso pode levar a óbito o paciente por inadequado manejo. E assim, mais me preocupa o fluxo do hemograma para assim, interno, que também é um problema, né, nos municípios. Aí a gente tem, normalmente, a própria unidade já tem um fluxo organizado, mas ele não é tão rápido para atender o paciente de dengue, que precisa de monitoramento frequente, mais do que o teste de confirmação. Então, assim, claro, a gente precisa do teste de confirmação, é importante, mas ele não evita óbito. Quem evita óbito é o manejo com o hemograma, acompanhando o paciente de perto, né, dentro da unidade de saúde ou da UPA, e isso é que fica com os municípios e precisa ser bem organizado, porque senão a gente acaba tendo óbito por inadequação, que é muito, muito triste, né? Porque na Covid, por exemplo, a gente viu uma evolução acontecer e o profissional de saúde ele ficava meio de mãos atadas, que não é o caso na dengue. Se ele souber manejar direito, ele evita óbito, sim. Então, a gente precisa estar bem organizado quanto a isso na ponta mesmo, na unidade de saúde, na UPA, nas portas de entrada hospitalares, assim, nas emergências, que precisa isso estar muito claro. O uso do hemograma como sendo o primeiro para o manejo, e hidratação. E, enfim, se não houver o teste confirmatório, que se mantenha o manejo adequado mesmo sem a confirmação. As outras regiões do estado têm algum Cris, relato? Oi, pode só falar. mais uma coisa. Eu acho que, assim, se tiver material para que a gente possa ir disponibilizando para a nossa equipe médica, principalmente, era importante que a gente tivesse acesso, assim, sejam videoaulas, sejam todos os, né, o que for que a gente tivesse assim, de informação para passar, porque também vai do próprio profissional buscar, né, mas se a gente consegue oferecer enquanto instituição, ajuda bastante nesse processo de aprendizagem. Com certeza, Kátia. A gente tem esses treinamentos específicos que tem no YouTube, que os infectologistas da OPAS fizeram para o nosso estado. Eles mesmos recomendam um curso curto da UNASUS, que dizem que está muito bom. Os materiais nacionais de manejo de dengue, eles são muito aprimorados, assim, eles já erraram e já acertaram bastante. Felizmente, os outros estados aprimoraram como é que se faz o manejo, porque eles enfrentam essa pandemia, a epidemia de dengue há mais tempo, mas a gente tem muito material bom do Ministério da Saúde. Então, assim, a gente vai replicar, colocar à disposição, a gente pode organizar um portfólio no site do COSEMES para também deixar a mão para vocês, mas a gente tem muito material para treinamento. Mas se vocês quiserem uma coisa específica, por favor, nos chamem que a gente articula para fazer específico para a região também. Tanto de manejo clínico, que parece que é o mais... o Estado nos sinaliza que esse é a maior deficiência, mas também do manejo ambiental, que é importantíssimo. A gente nunca diminui o tamanho da epidemia, né? A gente precisa fazer manejo ambiental
e também não é muito fácil, porque a gente também não está muito acostumado a fazer, e esses pontos críticos, pneu, cemitério, esses pontos críticos, eles continuam sendo críticos, e a gente tem os outros, que é o do apoio da população, que também não nos ajuda muito, porque não era um problema que a gente vivenciava muito, a nossa população não vivenciava, então há um descuido com o nosso ambiente de residencial, né? Peri-residencial e intradomiciliar também. Então, a gente precisa treinar a população para cuidar da sua casinha mesmo, e isso não é uma tarefa muito fácil, a gente precisa de muita comunicação. E também já está anotado aqui que a gente vai pedir para o Estado apoio nesse sentido. E também nos colocando à disposição se vocês quiserem fazer alguma coisa no âmbito municipal ou da região, tá bem? Ediane, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, Maria Cristina. Boa tarde a todos. Bom, eu não sou gestora, eu atuo na APS, aqui na Regional de Chapecó, e uma das situações que a gente tem observado e que eu acredito que o COSEMES também possa contribuir conosco é com relação à participação dos municípios nas capacitações. Então, nós tivemos há poucos dias uma reunião da APS aqui com os nossos municípios, e na semana passada, em virtude de que vários deles não se fizeram presentes, a gente fez uma reunião online para falar também sobre essa situação das questões da dengue. E ainda assim, para te ter uma ideia, dos 27 municípios, nós ainda temos 7 municípios que não participaram de nenhum dos 2 momentos. E na semana passada, a gente, assim, até fiz a solicitação para a estagiária que está aqui comigo, ela fez contato por telefone com todos aqueles que não haviam estado naquele primeiro momento, justamente para sensibilizar, para que não faltasse ninguém nesse segundo momento, e ainda assim a gente não consegue reunir todo mundo. Nessa quarta-feira a gente conseguiu, então, a parceria do pessoal da DAPS, então o Fidel, que é médico, vai falar sobre o manejo, que a gente sabe que é uma necessidade do pessoal, como você mesma vem falando. No entanto, a gente precisa, nesse sentido, do apoio de vocês também para que os profissionais sejam liberados e participem realmente. O que a gente tem observado e ouvido das colegas lá da ponta é que eles estão sendo engolidos pela demanda, então eles não conseguem parar nos momentos que estão nas unidades de saúde, porque a demanda é muito grande, então é algo que é muito importante, que a gente precisa parar, fazer planejamento, se preparar para atender, senão, do contrário, a gente vai ter situações fora do controle para dar conta. Então, acho que essa sensibilização, ela é de contínuo, sabe, Maria Cristina? A gente não vê fim nisso se a gente não parar para se organizar, inclusive organizar fluxos, como você mesma disse. Fluxos de quem pede o exame, de quanto tempo o paciente fica na unidade, quando ele precisa ir para um hospital de baixa complexidade, quando ele precisa ser encaminhado para uma referência maior. Então, todas essas questões precisam ser vistas pelos municípios e isso tem que estar muito claro para o profissional. Possivelmente existam lacunas nesse sentido também, de o profissional estar precisando encaminhar o usuário e não ter como enviar esse usuário, né? Então, tudo isso a gestão precisa pensar também nesse momento. E a gente precisa pensar que a equipe de saúde, nesse momento, ela é pouco para essa situação que a gente vive, porque o manejo vetorial ele é muito difícil de ser feito. E nós, por mais que se contratem ACS num quantitativo grande, digamos assim, ainda assim a gente não vai alcançar visitar todos os espaços semanalmente, que é o tempo que o mosquito tem para se desenvolver. Então, nós precisamos pensar junto com as equipes em outras possibilidades, de envolver as escolas, de pedir o apoio da comunidade, mas a partir de alguém que realmente possa fazer a diferença, e a gente sabe que as crianças em casa fazem a diferença. Então, a criança em casa, ela pode vistoriar o seu quintal, ela pode levar fotografias, ela pode fazer um trabalho semanal de acompanhamento através da escola. Isso foi sugestão, inclusive, para a Semana Saúde na Escola, que tem como prioridade ainda as questões relacionadas ao Covid, mas tem outros temas, e a dengue sempre é um dos temas que estão ali elegíveis dentro do PSE. Então, para que os municípios trabalhem com isso, para que a gente tenha mais olhos na comunidade, senão, do contrário, a gente não vai dar conta enquanto equipe de saúde, porque
Somos poucos, nossas pernas são curtas, estamos sendo engolidos pela demanda e a gente precisa de outros apoios. Também das secretarias de infraestrutura, que dão conta do recolhimento de lixo, porém, nas reuniões, a gente tem observado, assim, que por mais que o município disponha de caminhões e recolha muitos lixos por aí, no dia seguinte, se eles passarem, eles têm a mesma quantidade de lixo para recolher. Então, realmente ainda falta muito para que a nossa população esteja sensível a toda essa situação da dengue. E não é hora de parar, agora é hora da gente realmente bater nessa tecla. Quem sabe o Estado possa contribuir também com campanhas em massa, né? Campanhas televisivas, campanhas nas rádios, porque a gente não vai estar dando conta sozinhos por aqui. Fazendo todo esse esforço, né? E eu diria assim, a gente precisa também pensar em outras estratégias que vão além das rotineiras, porque as coisas que são de rotina a gente já vem fazendo, mas elas não estão surtindo efeito. Então, a gente precisa pensar um pouquinho mais fora da caixa, o que a gente pode fazer para realmente reverter esse quadro, porque senão a tendência é só piorar, né? Muito boa a sua fala, assim, acho que você foi bem sucinta e passou por todos os âmbitos, né? É claro que quando se trata de comunicação de risco, falar com a população, a gente precisa de ser amplo, né? Então, é isso que a gente vai pedir ao Estado. Agora, uma coisa muito importante que você trouxe, que é a revisão dos fluxos de encaminhamento, dos fluxos de... como é que a região se organiza para os casos que evoluem com mais gravidade, como é que faz o manejo dentro do município, isso precisa ser local, né? Precisa o município mesmo se organizar e até o âmbito da região. Então, isso é o que a gente pode, dentro do nosso alcance da gestão, eu acho que é prioridade. Dentro das reuniões de CIR de vocês puderem pautar e trazer essa discussão para... No sentido de planejamento já, ele é muito importante, isso vai salvar vidas, com certeza vai salvar vidas, porque saber como maneja, como encaminha quando há gravidade, como é que é a velocidade do resultado do teste, como é que ele chega para a unidade de saúde de volta, isso é a prioridade dos gestores nesse momento de organizar, eu acho que isso é perfeito. E as outras coisas, de ampliação, parceria com as outras secretarias do município para poder fazer as ações ambientais e de comunicação também são muito importantes. Essa com a escola é fundamental. Certamente esse impacto de 2 anos sem aulas, sem as crianças saberem e serem expostas a entenderem qual é o seu cuidado ambiental, ele está tendo resultados ruins, né? A gente está vendo que as nossas crianças já não sabem mais ajudar e serem formadores de opinião, entre aspas, dentro de casa. Então, Ediane, obrigada, assim, pela sua fala, acho que está bem perfeito no que diz respeito à conversa com o Estado para ampliação, deixa conosco, isso a gente vai fazer, assim, vai pedir apoio, vai, junto com eles, tentar pensar em mais e mais políticas para alcançar a população e os profissionais. E aí, no âmbito da região, o quanto vocês puderem se reunir para planejar e organizar fluxos, melhor, e contem conosco para qualquer apoio. Pessoal, alguém mais tem algo a compartilhar conosco e pedir ajuda? Eu, mais uma vez, quero colocar o COSEMS à disposição de todos os secretários municipais, de todos os coordenadores de CIR, para qualquer apoio no que diz respeito a contato com o Estado para ampliação da ajuda, e nossa equipe técnica também, como apoio, a Priscila, ela está aqui sem câmera, mas a Priscila é nossa técnica responsável de vigilância, então fiquem à vontade a entrar em contato com ela, e os nossos apoiadores que estão na região de vocês são o nosso elo, então, por favor, chamem, contactem, que eles nos trazem a informação rapidamente, aquilo que nós também temos de informação, nós fazemos o máximo chegar para vocês o mais rápido possível, tá? Quanto a nós, eu já fiz uma lista de demandas aqui para sentar com o Estado e pedir ajuda, e diz respeito à testagem específica, né? Informações sobre como é que fica essa testagem no LACEN, tempo de resposta, assim que eu tiver retorno, eu vou enviando para vocês pelos apoiadores, ou até mesmo nos grupos de coordenadores de CIR,
Também vou pedir mais apoio de comunicação, tanto com a população como com os profissionais de saúde, e também peço que vocês aí das regiões consigam sentar e conversar sobre fluxos de atenção, fluxos de encaminhamento dos casos com gravidade, e consigam, como gestores, viabilizar que as equipes de saúde sejam capacitadas, porque parece simples o manejo, mas não é. Não é simples. Eu, como enfermeira, já quando estava em Brasília, tinha mais acesso, né, a casos. Graças a Deus aqui não é um lugar que tinha muitos casos, mas lá a gente achava que era só uma desidratação, em 2 horas o paciente evolui com hipovolemia rapidamente, então ele precisa ser manejado muito bem, é muito fácil perder a mão. No nosso congresso, então, nós vamos falar sobre dengue de forma presencial. Isso também renova um pouco a forma de falar com as equipes, né? A Ediane falou que é difícil a participação, porque também todos estamos cansados, atarefados, assoberbados de coisas. Então, a gente sempre tenta disponibilizar, além do treinamento online, síncrono também, os vídeos gravados para que a pessoa possa assistir depois. E agora vamos tentar investir no nosso congresso com uma conversa presencial. É o que a gente pode fazer no que diz respeito à educação em saúde, né? Tentar de todas as formas oferecer treinamento aos nossos profissionais. Por isso nos vemos lá, nos vemos em Blumenau de 11 a 13 de maio. Espero ver vocês, gestores todos, equipes de saúde, equipes das regiões e todo mundo, para a gente trocar bastante ideia e voltar para casa muito mais fortalecido, certo? A palavra está aberta, se alguém quiser se despedir, por favor, fique à vontade. Se não, pessoal, o COSEM está à disposição, por favor, entrem em contato quando precisarem, quando não precisarem também. Estamos aqui, viu? Um abraço a todos e até breve. A gente marca sempre que tiver um assunto, nós estamos aqui reunidos de novo. Tudo de bom e boa semana para todos.